Bem, pessoal, então vamos dar início agora à segunda parte da nossa aula 4, aonde nós vamos tratar agora da corrente teórica chamada gerativismo. O gerativismo, ele foi uma corrente teórica que surgiu na segunda metade do século XX e foi descrita por um linguista famoso chamado Noam Abraham Chomsky, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele agora. Mas antes da gente começar a conversar, vamos recapitular um pouquinho o que nós estudamos até agora? Então, só para lembrar vocês, vou pegar minha caneta aqui. No início do século XX, nós tivemos aí os trabalhos de Ferdinand de Saussure na Europa, que marcaram o estruturalismo linguístico e o início da linguística enquanto ciência. Paralelamente aos estudos de Saussure, nos Estados Unidos, Leonard Bloomfield também desenvolvia o estruturalismo norte-americano, que era chamado de distribucionalismo. Mas, com o passar do tempo e outros estudiosos e encontros e pesquisas que eram feitas, surgiu um carinha que passou a refletir da seguinte forma: a língua é resultado de um comportamento social? Como assim? E foi a partir das ideias e do pensamento desse estudioso que surgiu o que nós vamos conversar agora, que se chama de corrente teórica gerativista, o gerativismo. O gerativismo é uma corrente teórica que surgiu na segunda metade do século XX, a partir dos estudos do linguista Abraham Noam Chomsky. O Chomsky, pessoal, nasceu em 1928 e ele está vivo até hoje. O Chomsky, ele é conhecido por ter sido linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivista e atualmente, pasmem, ele é um ativista político. O Chomsky, ele está com 95 anos, ele é um ativista político e ele aparece frequentemente aí nos noticiários, né, apresentando o seu ponto de vista sobre determinadas situações que acontecem no cenário internacional. Ele escreveu, né, para sua teoria, o livro que explica o seu ponto gerativista de estudar a língua, que é o Syntactic Structures. Além do mais, o Chomsky, ele é professor emérito em linguística do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a famosa MIT, ok? E o que veio como que veio a surgir, então, o gerativismo? Os estudos do Chomsky, eles eram os estudos que se contrapunham às ideias do estruturalismo americano, que, por sua vez, apoiava-se na teoria behaviorista de Skinner. A teoria behaviorista de Skinner, ela defendia que o comportamento humano, ele é formado, né? Ele é, vamos dizer assim, interiorizado a partir de um comportamento de repetição. Bom, e aí o que tinha de característica do gerativismo do Chomsky? Primeiro, rejeitava o modelo behaviorista de funcionamento da linguagem. E aqui, lembre-se que quando nós usamos a palavra linguagem, nós estamos falando da linguagem humana. Era inspirado na matemática, né? A linguagem é tida como uma faculdade inata. O que quer dizer isso? O ser humano já nasce com ela. É o aspecto biológico da linguagem. E outra característica importante da linguagem é a criatividade, pois o Chomsky defendia que, a partir de um número finito de palavras, de estruturas, nós podemos formar um número infinito de frases. Como assim? Vamos ver isso daqui para frente, só um minutinho. Os gerativistas, além a característica do gerativismo, ela também deixa o seguinte: é muito importante lembrar que as línguas deixam de ser interpretadas como um comportamento social, como era feito lá no estruturalismo, e passam a ser analisadas como uma faculdade mental
natural, biológica do ser humano, ok, pessoal? Além do mais, como característica, o gerativismo também tenta explicar a faculdade da linguagem. A linguística gerativa se afasta da estrutural e se aproxima, muito importante, pessoal, da linha interdisciplinar de estudos da mente humana, que são as ciências cognitivistas, tá certo? Bom, o gerativismo, ele tinha dois conceitos muito importantes que precisam ser destacados antes de entrarmos na teoria gerativista propriamente dita. A linguagem humana é uma capacidade inata, aonde o ser humano tem a competência linguística e o desempenho linguístico. A competência linguística, ela é comparada paralelamente à dicotomia de língua do Saussure. Então, a competência linguística do gerativismo, ela estaria para a língua no estruturalismo, assim como o desempenho linguístico estaria para a fala no estruturalismo. Por quê, Karine? Porque a competência linguística é o conhecimento inconsciente, aquilo que nós já temos dentro da nossa mente sobre a língua. E o desempenho linguístico é a manifestação, é a individualidade da linguagem em uma determinada situação concreta de uso da língua. Então, aqui nós teríamos a competência comparada ao conceito de língua, desenvolvido no estruturalismo, e comparado o desempenho ao conceito de fala que nós vemos no estruturalismo, tá? Esses dois conceitos é muito importante vocês terem em mente. Uma outra coisa que daí eu quero deixar para vocês, porque eu não vou me aprofundar aqui nos slides. A base da explicação teórica do gerativismo está na gramática universal, ou seja, num sistema de regras. Então, o modelo teórico de gerativista, ele ficou conhecido como gramática universal, também conhecido como gramática transformacional. Aonde o que acontece? Há uma série de modelos de regras que tentam explicar a organização da língua a partir das normas gramaticais. E essas regras, elas querem dizer o quê? Que a partir de um sistema finito de regras, o falante pode transformar uma estrutura linguística em outra. Todas essas três falas que a gente tem nesses slides, elas estão de formas detalhadas nas páginas de 131 até 139 no livro do Martelota. Eu não vou aqui no slide adentrar em cada uma dessas partes, porque esses estudos são extremamente complexos, porque eles envolvem questões gramaticais. O que é que eu sugiro? Que você leia essas páginas para você ter o conhecimento do que seria essa teoria, mas nós não vamos nos aprofundar nessas partes teóricas de questões gramaticais, porque não é o objetivo dos nossos estudos introdutórios em relação às teorias linguísticas, tá? Eles são extremamente complexos, você precisa conhecê-los, mas nós vamos aprofundar os nossos estudos mesmo para os questionários e exercícios de revisão na página 130. Então, você vai começar a leitura na página 127, vai aprofundar toda a leitura até a página 139, mas você vai destacar os seus estudos para a nossa revisão e para a nossa prova sobre gerativismo até a página 130. Combinado? Bom, diante do exposto, nós temos algumas conclusões importantes. A primeira delas é o seguinte: o gerativismo é uma teoria linguística que estuda a linguagem humana a partir da perspectiva biológica.
Então, o que acontece aqui? A partir desse momento, deixa-se de encarar a língua como um fator social e passa a encará-lo como um fator biológico, tá certo? Os estudos gerativistas são fundamentados na gramática universal, como nós vimos no slide anterior e que vocês vão fazer a leitura para compreender um pouco melhor. Agora, uma coisa muito importante destacar é o seguinte, que o Chomsky, ele é com certeza o gerativista mais influente desta corrente teórica. Mas ele não é o único, pessoal. Existem vários outros estudiosos do gerativismo que muitas vezes eles, apesar de serem chomskynianos, não são exatamente, vamos dizer, seguem exatamente todas as linhas gerativistas propostas por Chomsky. Karine, o que isso significa? Isso significa que você vai encontrar mais para frente, no início do século XXI, estudiosos que ainda, a partir dos estudos do Chomsky, vão aprofundar e desenvolver outras vertentes gerativistas. Mesmo porque, como vocês viram lá no início do vídeo, o próprio Chomsky deixa um pouquinho de lado esses seus estudos linguísticos e passa a se dedicar mais à vida política. Bom, esse vídeo é um pouco mais curto, mas essas são as informações relevantes, né, que vocês precisam para o momento, para vocês poderem compreender as leituras obrigatórias. Então, nós vamos parando por aqui e eu vejo vocês na próxima aula, pessoal.